Emanuele Navarro Mano, nossa juíza, que é responsável pela Vara da Infância e Juventude aqui em Sorriso, né? Vem para falar com a gente hoje de um tema importante. Nós tivemos aí um caso no fim de semana que chamou a atenção de um recém-nascido cujo corpo foi encontrado já sem vida. Ainda não se sabe, vale destacar, o que aconteceu e não é esse o caso que a gente vai falar, apenas contextualizando que se fosse o caso de essa criança de repente não ter para onde ir depois que nascesse, tem sim, a doutora vem para nos orientar nesse sentido, processos de adoção. Estão ativos aqui em Sorriso esses serviços, né, doutora? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia aos ouvintes da Sorriso FM. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com a população. E, exatamente, existe a possibilidade da gestante fazer a entrega legal, né? O nome é esse. Essa possibilidade ela está prevista em lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 2017. E o que acontecia? Cada estado tinha um procedimento, porque a lei falava que era possível a gestante já comunicar à Vara da Infância que pretendia entregar o filho assim que ele nascesse, e aí no Rio de Janeiro tinha um certo procedimento, no Mato Grosso era outro, enfim. E aí, em 2023, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, através da resolução 485, se alguém quiser, inclusive, consultar no seu navegador aí, resolução 485, CNJ 2023. Então, ele veio padronizar em todo o Brasil como deve acontecer o processo da entrega legal. E ele começa, né, com a gestante descobrindo a gravidez e por algum motivo que não nos cabe sequer saber o que dizer de julgar, algum motivo ela não vai poder ficar com essa criança, ela não vai querer ficar com essa criança. E ela também não está disposta a cometer o crime de aborto. Perfeito. Então ela pode procurar a Vara da Infância. Nós estamos ali no fórum todos os dias do meio-dia às 19 horas. Ela vai nos procurar e vai falar da intenção dela de fazer a entrega legal quando o bebê nascer. E nós vamos, então, dar início a esse processo. Ela vai passar por uma primeira entrevista com a equipe do Fórum de Psicólogos e Assistentes Sociais, né? E nessa primeira entrevista, ela vai contar o que ela quiser contar, né? Se ela quiser contar como foi, se ela não quiser contar, se ela quiser contextualizar alguma coisa, não morava em outro lugar, vim para cá, e, enfim. Ali é importante essa primeira conversa, primeiro para tranquilizá-la, porque não é crime você doar o seu procurar filho. Exatamente o fórum para fazer a entrega legal. E ali a gente vai saber se ela quer dizer quem é o pai, se ela não quer dizer quem é o pai, se ela contou para alguém da família, se ela não quer contar para ninguém da família. Em que bairro para ela é mais fácil fazer o pré-natal, por exemplo. E se ela quer ver o bebê quando ele nascer, se ela não quer ver o bebê quando ele nascer, se ela quer escolher o nome, se ela não quer escolher o nome. Enfim, ali ela vai falar, ela vai nos dar o passo a passo que ela quer que seja seguido, exatamente. Porque já teve caso de gestante que quis ver o filho, de gestante que não quis ver o filho, que quis deixar uma carta para ser entregue. Enfim, então ela vai, exatamente, ela vai dizer ali pra gente o que faria ela sentir melhor durante esse processo. Teve caso, por exemplo, de gestante que morava no bairro A e falou, olha, eu não queria no meu bairro ficar ali fazendo pré-natal. Exatamente, então a gente encaminha para um outro bairro mais distante. Mais discreto para ela, talvez. Isso, precisa às vezes de ajuda para ter um lugar para ficar durante a gravidez, enfim, nós vamos ali atendê-la, explicar como é que funciona, né? E vamos acompanhar esse pré-natal, vamos acompanhar se estão sendo fornecidos os medicamentos que ela precisa, auxiliá-la caso esses medicamentos não estejam sendo fornecidos, enfim. Marcado, então, e nós, o fórum, entra em contato com o posto de saúde onde ela vai fazer o pré-natal, né? E também, depois, o fórum entra em contato com o hospital onde vai nascer a criança. E aí, no dia do nascimento, a nossa equipe também vai estar por perto. E
nós avisamos o hospital, se ela não quer ver a criança, se ela, enfim, tudo que ela nos passou é passado para o hospital. Muito importante ressaltar o sigilo, porque todas até agora todas pediram sigilo. Então, a gente orienta também o posto de saúde e o hospital sobre o sigilo disso. Ninguém tem que ficar ali tentando fazer ela mudar de ideia. Não, isso é proibido. E então, confirmado que ela deseja fazer a entrega depois do nascimento, quando a criança tem alta, quando o bebê tem alta, ele já é encaminhado para o SAICA, que é o nosso serviço de acolhimento aqui. Aguarda 10 dias, porque a resolução do CNJ prevê que se aguarde 10 dias para que, eventualmente, a mãe biológica mude de ideia. Nesse período, ela voltou para casa, ela viu que às vezes, achou que não ia ter estrutura nenhuma, tem. Então, nesses 10 dias, ela ainda pode mudar de ideia. E a gente, obviamente, devolve a criança a ela assim que ela manifestar. E depois desses 10 dias é feita uma audiência, né? E nessa audiência, a mãe vai declarar se realmente é aquela a intenção dela. Não, eu mantenho a minha decisão de fazer a entrega legal. Aí a gente explica, isso já é explicado durante todo o processo, mas a gente vai mais uma vez relembrá-la que então dali para frente é irrevogável. Ela não tem mais acesso a essa criança. Dali para frente não tem mais volta, né? E confirmado, aí a gente na mesma oportunidade, ou às vezes no outro dia, a gente já busca na lista dos pretendentes à adoção quem é o próximo para aquele perfil daquela criança. Que tem uma lista que tem que ser seguida. Essa lista, ela é regional, estadual, nacional? Primeiro, ela é municipal. Ah, tá. Quando a gente não acha nenhum pretendente no município, a gente busca no estado. E quando a gente não acha ninguém no estado, a gente busca nacionalmente algum pretendente à adoção. E lembrando que os pretendentes, a ordem varia conforme a criança que está disponível para adoção. Porque dá características quando pede para adotar um, né? Então, a gente tem a grande maioria querendo bebês, né? Até 1 ano. E nós temos crianças maiores aguardando adoção. Temos grupo de irmãos aguardando adoção. Porque todo mundo fala assim, sempre tem mais gente na fila sempre tem mais criança para adoção do que pretendentes. Buscando. Sim, só que o perfil dessas crianças, na grande maioria das vezes, ele não bate com o perfil que a família, que o adotante deseja. Pode ser pessoa casada ou pode ser pessoa solteira ou separada para adotar. Certo. Então, não bate, porque tem criança, às vezes, tem alguma deficiência, tem criança que precisa de algum tratamento, tem criança, né? Geralmente, o perfil não é esse. Da maioria dos pretendentes. Eu ia perguntar que, como eu disse, como já foi dito antes, né, a gente não sabe ainda o que aconteceu nesse caso no fim de semana aqui em Sorriso, nem quem são os envolvidos exatamente, né? Mas vamos dizer que o bebê nasceu e aí é que essa gestante não quer a criança, ela não tomou essa atitude durante a gestação. Isso, então, do mesma maneira ela pode nos procurar, né? O que acontece? A gente, nesse caso, a criança já nasceu, né? A gente não sabe se essa mãe fez o registro ou não fez o registro da criança, mas nós vamos acolher essa criança no serviço de acolhimento, né? Ela vai automaticamente pro SAICA, ali ela vai receber todos os cuidados, a alimentação adequada para a idade, enfim. E aí nós vamos, da mesma maneira, auxiliar essa gestante, se ela quer dizer quem é o pai, para tentar procurar a família paterna, se ela quer avó materna, uma tia materna, porque sempre a primeira intenção é que a criança fique dentro da família. Às vezes não fica com a mãe, mas fica com uma tia, fica com a avó, né? Fica com uma prima, fica com o pai, com a avó paterna, enfim. Alguém da família que se dispõe a cuidar. Isso. Né? Depois que a gente esgota toda a família, é que a gente parte para uma família substituta, que a gente parte, então, para adoção. Certo. Né? Mas ela pode, por exemplo, como na maioria dos casos, falar que ela não quer falar quem é o pai, que ela não... Né? Então, assim... pode ser que o desfecho acabe sendo o da adoção também, no caso da criança que já nasceu. Né? A criança pode ter 1 mês, 2 meses, 5 meses. A gente precisa divulgar que nós estamos de portas abertas para acolher essa mulher, né? Porque muitas vezes a gente
é fácil a gente julgar, mas não é fácil a gente querer ir conhecer a vida da pessoa, né? A gente tem aquela expressão de calçar de vestir o calçado que ela anda, lá, exatamente. Pra sentir realmente o que ela está passando. E tem ainda uma criança envolvida. Então a gente está de portas abertas para apoiar essa gestante. Não é, como eu disse antes, não é crime. Então ela não vai, por exemplo, abandonar a criança, que é crime. Ela não vai fazer um aborto, o que é crime. Ela não vai, às vezes, entregar para uma pessoa que ela acha que conhece, que aí não é o correto, né? Exatamente. Dando um jeito de burlar evitar. filhas, eu ia usar o termo burlar, mas é que às vezes muita gente fica em dúvida do significado. E, assim, ela está desrespeitando a lista de adoção, né? Certo. E a gente tem todo esse cuidado para que a lista seja observada. E é preciso ter esse cuidado realmente, porque lá na frente pode ter problema, até mesmo quem resolveu adotar ilegalmente, digamos, de uma forma irregular essa criança. Sim, né? Porque a gente também fazer registro. Eu registrar uma criança como minha filha e não ser é crime também. Né? Então, assim, a gente quer, na verdade, acolher para que isso seja resolvido de uma maneira legal, de uma maneira dentro da lei para todos os envolvidos. Perfeito. Que horário, a senhora já falou do horário lá, mas o que precisa ir levar junto quando for lá procurar o fórum para isso, doutora? Se ela já tiver algum documento do médico, de pré-natal, é interessante ela levar para a gente já saber, né, às vezes o tempo de gestação, né? Se ela já está a situação. Exatamente, mas se ela não tiver documento nenhum, não tem problema, ela pode nos procurar. Então, como eu disse, a gente está ali no fórum do meio-dia às 19 horas e existe também um telefone, um WhatsApp de contato direto com a vara especializada da infância. Esse WhatsApp é o 66 99203 6782. 6782. Vou repetir, 66 99203 6782. Nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida por telefone, enfim. O importante é que ela se sinta tranquila, segura e vai ter um bom desfecho tanto para ela, que não pode, às vezes, ficar com a criança, quanto para a criança que vai para uma família, que está esperando, às vezes, há anos. Com expectativa para cuidar muito bem dessa Exatamente. criança. Perfeito. É um sistema que funciona de fato, né, doutora? Não é fictício isso. Sim, nós já temos casos aqui em Sorriso, já deram certo, né? E a gente quer divulgar cada vez mais essa possibilidade, porque às vezes a gente sabe de um parente, uma vizinha, uma amiga, filha da vizinha, enfim. E isso vale no Brasil todo. Então, às vezes, a ouvinte ou o ouvinte sabe de um caso lá no Paraná, lá no Ceará. Isso existe em todas as cidades. Pode então, orientar dessa forma. Exatamente. Só orientar essa gestante a procurar a vara da infância da cidade dela. Né? E dizer que ela quer fazer a entrega legal da criança que ela está gestando. Maravilha, doutora. Muito obrigada. À tarde a gente vai replicar isso aqui no R9 News, com esse contato, inclusive, que às vezes as pessoas ficam sem jeito de perguntar, né, com algum receio, e vai estar lá e com certeza a equipe pode orientar, tirar qualquer outra dúvida, né? Muito obrigada, Marlene.